Pouca gente percebe, mas existe uma regra silenciosa governando a vida de todas as pessoas. Ela não aparece nos livros escolares, não é ensinada na infância e quase nunca é discutida em voz alta. Ainda assim, ela está presente em absolutamente todas as histórias de sucesso que você já ouviu. E o mais curioso é que essa regra não tem nada a ver com sorte, dinheiro inicial, contatos ou talento extraordinário. Ela age em silêncio todos os dias, separando quem constrói resultados reais de quem passa a vida inteira apenas tentando. Talvez, enquanto você escuta isso agora, essa regra já esteja atuando na sua própria vida, moldando decisões, influenciando hábitos e definindo o rumo do seu futuro sem que você perceba. A maioria das pessoas acredita que vencer é uma questão de oportunidade, que basta aparecer o momento certo, o projeto certo, a ideia certa. Mas se isso fosse verdade, por que tantas pessoas recebem oportunidades parecidas e apenas poucas conseguem transformar isso em algo grande? Por que alguns avançam enquanto outros ficam presos exatamente no mesmo lugar por anos? A resposta não está fora. Ela está dentro. Está na forma como cada um se compromete com o próprio caminho. Essa regra silenciosa começa com uma decisão simples, mas profundamente desconfortável. Escolher um único rumo e permanecer nele tempo suficiente para se tornar alguém diferente. Parece óbvio, mas quase ninguém faz isso de verdade. A maior parte das pessoas vive em movimento constante, pulando de ideia em ideia, de projeto em projeto, de sonho em sonho, sempre acreditando que o próximo passo será mais fácil, mais rápido ou mais promissor. Só que, enquanto elas trocam de direção, algo muito importante deixa de acontecer: profundidade. Profundidade exige tempo, exige repetição, exige enfrentar fases entediantes, momentos de dúvida, períodos em que nada parece avançar. E é exatamente aí que a maioria desiste. Não porque o caminho esteja errado, mas porque ele deixou de ser emocionante. No início, tudo é empolgante. A ideia é nova, a motivação está alta, os planos parecem claros. Mas depois de algumas semanas ou meses, surge o silêncio. Surge o trabalho invisível. Surge a parte que ninguém aplaude. E é nesse ponto que a regra silenciosa entra em ação. Quem vence aprende a atravessar esse deserto. Quem só tenta procura uma saída rápida. Existe uma diferença enorme entre começar algo e se comprometer com algo. Começar é fácil. Comprometer-se é raro. Comprometer-se significa continuar mesmo quando não há reconhecimento, mesmo quando os resultados demoram, mesmo quando você se pergunta se tudo isso faz sentido. É aqui que se forma o abismo entre os dois grupos. De um lado, pessoas que suportam o processo. Do outro, pessoas que fogem dele. Talvez você já tenha percebido isso na sua própria vida. Quantas vezes você começou algo cheio de energia, mas abandonou quando percebeu que não seria instantâneo? Quantos projetos ficaram pelo caminho porque exigiam mais disciplina do que motivação? Quantas versões de você mesmo ficaram inacabadas? A regra silenciosa não favorece os mais rápidos. Ela favorece os mais constantes. O mundo moderno ensinou que tudo precisa ser imediato. Mensagens chegam em segundos. Vídeos duram poucos minutos. Respostas aparecem com um clique. Aos poucos, isso vai moldando nossa mente para esperar resultados rápidos em todas as áreas. Só que crescimento real não funciona assim. Transformação verdadeira não respeita a urgência emocional. Ela responde apenas à repetição. As pessoas que constroem algo grande fazem algo extremamente simples, mas extremamente raro. Elas permanecem. Permanecem estudando quando ninguém está vendo. Permanecem treinando quando não há aplausos. Permanecem melhorando quando ainda não há retorno. Enquanto isso, a maioria passa o tempo procurando atalhos, fórmulas mágicas ou validação externa. Existe um momento específico na jornada de qualquer pessoa em que tudo fica silencioso. Não é o começo, porque o começo é animador. Também não é o final, porque o final é recompensador. É o meio. O meio é onde morrem os sonhos da maioria. É onde a empolgação acaba e a disciplina ainda não nasceu. É onde você precisa continuar sem garantias. É onde você precisa confiar no processo sem provas imediatas. E aqui entra uma verdade incômoda. Quase ninguém quer pagar esse preço. Todos admiram resultados,
mas poucos respeitam o caminho. Todos querem colher, mas poucos aceitam plantar por tempo suficiente. A regra silenciosa funciona assim. Quem aprende a amar o processo acaba inevitavelmente encontrando o resultado. Quem só ama o resultado raramente chega até ele. Outro ponto poderoso dessa regra é o foco. Pessoas que vencem aprendem a concentrar energia em uma direção só. Elas param de espalhar atenção em dezenas de caminhos ao mesmo tempo. Elas entendem que não dá para construir algo sólido vivendo em permanente dispersão. Enquanto muitos tentam fazer tudo um pouco, quem vence escolhe fazer uma coisa bem feita. Isso não significa rigidez cega. Significa compromisso consciente. Significa entender que cada escolha carrega renúncias. Ao escolher um caminho, você automaticamente abre mão de vários outros. E é justamente essa renúncia que assusta. A maioria prefere manter todas as portas entreabertas, porque fechar portas dá medo. Só que portas abertas demais criam correntes de ar, não constroem casas. A regra silenciosa ensina que progresso exige fechamento, exige dizer não para distrações, exige abandonar comparações, exige parar de observar tanto a vida dos outros e começar a cuidar da própria trajetória. Existe também um aspecto profundo dessa regra que quase ninguém comenta. Ninguém constrói algo relevante pensando apenas em si. Pessoas que prosperam de verdade aprendem a gerar valor antes de exigir retorno. Elas resolvem problemas, elas facilitam caminhos, elas ajudam outras pessoas a avançar e, como consequência natural, acabam avançando também. Isso muda completamente a forma de enxergar trabalho, carreira e propósito. O foco deixa de ser como eu ganho mais e passa a ser como eu contribuo melhor. Quando essa inversão acontece, as oportunidades começam a surgir de maneiras inesperadas. Não porque o universo conspira magicamente, mas porque você passa a se tornar útil em um nível mais alto. Outra camada importante da regra silenciosa é entender que você não precisa fazer tudo sozinho. Existe uma fase em que insistir em controlar cada detalhe deixa de ser virtude e passa a ser limitação. Pessoas que vencem aprendem a reconhecer seus pontos fortes e principalmente suas fraquezas. Elas sabem quando é hora de delegar, aprender ou buscar apoio. Elas não confundem orgulho com autonomia. Existe uma maturidade muito grande em admitir que você não é bom em tudo. E essa maturidade acelera resultados. Enquanto muitos tentam carregar o mundo nas costas, quem vence constrói pontes com pessoas melhores do que eles em áreas específicas. Isso não diminui ninguém. Pelo contrário, multiplica. Mas talvez o ponto mais profundo dessa regra silenciosa esteja na relação consigo mesmo. Pessoas que avançam não vivem em busca constante de aprovação externa. Elas não moldam decisões para agradar plateias. Elas não abandonam valores para caber em expectativas alheias. Elas desenvolvem uma bússola interna forte o suficiente para atravessar críticas, dúvidas e momentos de solidão. Porque o caminho de qualquer transformação verdadeira é, em muitos momentos, solitário. Vai ter dias em que ninguém vai entender o que você está construindo. Vai ter fases em que vão questionar suas escolhas. Vai ter períodos em que você mesmo vai duvidar. E é exatamente aí que essa regra silenciosa se revela com mais força. Quem vence continua mesmo assim. Quem só tenta começa a negociar com o próprio propósito. Esse é o clímax de toda a jornada, o momento em que você percebe que não pode mais depender de motivação, aplauso ou validação. Você precisa depender apenas do seu compromisso. A regra silenciosa separa quem vence de quem só tenta porque ela exige algo que poucos estão dispostos a oferecer. Constância sem garantia, esforço sem plateia, disciplina sem glamour. Não é sobre trabalhar até a exaustão. É sobre trabalhar com intenção. Não é sobre sacrificar tudo. É sobre alinhar prioridades. Não é sobre perfeição. É sobre continuidade. Talvez você esteja agora em um ponto da sua vida em que sente que está parado. Talvez já tenha começado várias coisas sem concluir. Talvez esteja cansado de tentar sem ver progresso. Se for esse o caso, deixe eu te dizer algo importante. Não é tarde. Mas é necessário mudar a forma como você se compromete com o seu próprio caminho. Escolha uma direção.
Permaneça nela. Aceite o silêncio do meio. Aprenda com os erros. Ajuste a rota sem abandonar o barco. Construa valor. Cerque-se de pessoas melhores. Pare de esperar condições perfeitas. E, acima de tudo, faça todos os dias o seu melhor, mesmo quando ninguém estiver observando. Porque no final, essa é a regra silenciosa. Não é talento que decide destinos. Não é sorte que constrói futuros. É o que você faz repetidamente quando ninguém está aplaudindo. Agora eu quero saber de você. Qual parte dessa mensagem mais falou com você hoje? Escreve nos comentários, eu leio todos. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sino para continuar recebendo nossos conteúdos. Aqui a gente fala sobre mente, propósito, crescimento e transformação real. Um grande abraço e até o próximo vídeo.